A busca pela perfeição é uma armadilha invisível que nos mantém presos em um ciclo interminável de insatisfação. Desde cedo, aprendemos que errar é algo ruim, que precisamos ser impecáveis, que devemos sempre atender às expectativas dos outros e, principalmente, esconder nossas falhas. Mas essa necessidade de parecer perfeito nos afasta de quem realmente somos. No fundo, carregamos medos, inseguranças, dúvidas, e tudo isso faz parte da experiência humana. No entanto, a sociedade nos ensina a mascarar esses sentimentos, a mostrar apenas o que é aceitável, a nos encaixar em padrões que nem sempre fazem sentido para nós. Viver com medo de errar é viver pela metade. Quantas oportunidades já foram perdidas pelo simples receio de falhar? Quantos sonhos foram deixados de lado porque parecia arriscado demais tentar? O perfeccionismo paralisa, nos impede de agir, porque cria a ilusão de que só podemos dar um passo à frente quando tudo estiver absolutamente certo. Mas o momento perfeito nunca chega. Sempre haverá algo que poderia ser melhorado, algo que poderia ter sido feito de outra forma. E enquanto esperamos por essa perfeição inalcançável, a vida passa. A verdade é que a vulnerabilidade é um ato de coragem. Assumir que somos imperfeitos, que erramos, que não sabemos todas as respostas é libertador. Nos permite nos conectar de verdade com as pessoas ao nosso redor. Porque ninguém é perfeito, e todos, em algum nível, enfrentam os mesmos medos e inseguranças. Quando nos permitimos ser autênticos, quando mostramos nossas falhas sem medo do julgamento, criamos relações mais profundas e verdadeiras. Mas por que temos tanto medo de sermos imperfeitos? Porque fomos condicionados a acreditar que valor está ligado à performance. Desde crianças, ouvimos elogios quando tiramos boas notas, quando nos comportamos conforme o esperado, quando demonstramos excelência em alguma habilidade. Poucas vezes somos reconhecidos simplesmente pelo que somos, sem precisar provar nada. E assim, crescemos acreditando que nosso valor está no que fazemos, e não em quem somos. Isso nos torna reféns da necessidade de agradar, de corresponder, de nunca falhar. A autocompaixão é um dos caminhos para quebrar esse ciclo. Quando paramos de nos julgar com tanta dureza, começamos a perceber que a perfeição não existe e que está tudo bem não acertar sempre. A forma como falamos conosco mesmos define muito da nossa experiência de vida. Se a nossa voz interna é sempre crítica, dura, impaciente, nunca nos sentiremos bons o suficiente. Mas se aprendermos a nos tratar com gentileza, com o mesmo carinho que teríamos com um amigo querido, tudo muda. É preciso entender que errar não nos torna menores, não nos torna incapazes. Pelo contrário, cada erro é uma oportunidade de crescimento, um degrau a mais na escada do aprendizado. Os maiores gênios da humanidade falharam inúmeras vezes antes de alcançar grandes conquistas. Thomas Edison fez milhares de tentativas antes de criar a lâmpada elétrica. Walt Disney foi rejeitado várias vezes antes de construir seu império. J.K. Rowling teve seu manuscrito recusado por várias editoras antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo. Se eles tivessem desistido na primeira falha, nunca teriam alcançado nada. Mas nem sempre é fácil lidar com o erro. Ele dói, machuca o ego, nos faz questionar se estamos no caminho certo. No entanto, fugir dele só nos torna prisioneiros do medo. Quando aceitamos que falhar faz parte da jornada, começamos a encarar os desafios com mais leveza. Errar não significa que somos um fracasso, significa apenas que estamos tentando, aprendendo, evoluindo. Muitas vezes, nos comparamos com os outros e sentimos que estamos sempre atrás. Vemos pessoas bem-sucedidas nas redes sociais, parecendo ter vidas perfeitas, e nos perguntamos por que ainda não chegamos lá. Mas esquecemos que estamos comparando os bastidores da nossa vida com o palco dos outros. Ninguém posta seus fracassos, suas inseguranças, seus momentos de dúvida. O que vemos é um recorte, uma versão filtrada da realidade. A comparação é uma das maiores inimigas da autoconfiança. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, sua própria trajetória. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Não existe um único caminho para o sucesso, e o que importa não é chegar primeiro, mas seguir avançando.
Ter coragem de ser imperfeito significa se libertar da necessidade de aprovação. Nem todos vão entender seu caminho, nem todos vão concordar com suas escolhas, e está tudo bem. O medo do julgamento alheio impede muitas pessoas de viverem a vida que realmente desejam. Mas, no fim das contas, quem está dentro da sua pele todos os dias é você. E se passar a vida tentando agradar aos outros, nunca será realmente livre. Aceitar a própria imperfeição também significa parar de exigir tanto dos outros. Quando nos tornamos mais compassivos conosco mesmos, passamos a ser mais compreensivos com os erros alheios. Criamos relações mais saudáveis, baseadas no entendimento e na empatia, e não na cobrança e na expectativa irreal de que o outro deve ser impecável o tempo todo. O perfeccionismo muitas vezes vem disfarçado de algo positivo, como um desejo de excelência, de fazer o melhor possível. Mas a diferença entre excelência e perfeccionismo é que a excelência nos motiva a dar o nosso melhor, enquanto o perfeccionismo nos paralisa pelo medo de não sermos bons o suficiente. Se esperar estar pronto para agir, para tomar uma decisão, para seguir um sonho, pode acabar esperando para sempre. O crescimento acontece no caminho, não antes de começar. Os erros vão acontecer. As falhas serão inevitáveis, mas cada uma delas será uma lição. A vida não exige que sejamos perfeitos, apenas que sejamos autênticos. O mundo não precisa de mais pessoas tentando se encaixar em moldes, tentando esconder quem são, tentando parecer algo que não são. O mundo precisa de mais pessoas corajosas o suficiente para serem reais, para se expressarem sem medo, para viverem sem a prisão do perfeccionismo. Não há problema em errar. Não há problema em não saber todas as respostas. O que realmente importa é seguir tentando, seguir aprendendo, seguir evoluindo. A imperfeição não é um defeito, é o que nos torna humanos. E ter coragem de assumir isso é um dos maiores atos de liberdade que podemos ter. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar o erro, como se fosse possível caminhar sem tropeçar, viver sem cair. Mas errar não é o problema. O verdadeiro problema é o que fazemos depois do erro. Nos condenamos, nos julgamos severamente, ou conseguimos olhar para o que aconteceu e aprender algo com isso. A maneira como reagimos às nossas falhas define a qualidade da nossa vida. Algumas pessoas, diante de um erro, se paralisam. Elas se sentem insuficientes, incapazes, e começam a se convencer de que talvez nunca sejam boas o bastante. Outras pessoas, diante do mesmo erro, enxergam uma oportunidade de crescimento. Elas se perguntam: o que posso aprender com isso? Como posso fazer diferente da próxima vez? A diferença entre esses dois grupos não está na quantidade de erros que cometem, mas na forma como lidam com eles. A verdade é que o erro pode ser um professor poderoso. Cada falha carrega consigo uma lição, mas só conseguimos aprender quando paramos de nos castigar por errar. A autocompaixão é um ingrediente essencial para quem deseja crescer sem carregar o peso do perfeccionismo. Isso não significa que devemos ser complacentes com nossos erros, mas sim que devemos tratar a nós mesmos com a mesma gentileza que trataríamos um amigo querido. Se um amigo chegasse até você e dissesse que falhou em algo importante, que tomou uma decisão errada ou que não conseguiu atingir uma meta, o que você diria? Você o chamaria de fracassado? Diria que ele nunca será capaz de melhorar, que ele deveria desistir? Provavelmente não. Você provavelmente diria algo como: está tudo bem, todo mundo erra. O importante é seguir em frente. Mas quando se trata de nós mesmos, muitas vezes somos impiedosos. Nos cobramos como se fôssemos máquinas, como se tivéssemos a obrigação de acertar sempre. A coragem de ser imperfeito passa por essa transformação interna. Aprender a nos tratar com mais gentileza. Quando fazemos isso, algo mágico acontece. Deixamos de ter tanto medo de tentar, porque sabemos que, mesmo se errarmos, não seremos nossos próprios carrascos. Isso nos dá liberdade para experimentar, para nos arriscar mais, para viver com mais autenticidade. A vida não foi feita para ser um espetáculo ensaiado onde tudo acontece perfeitamente. Ela é cheia de imprevistos, de desafios, de momentos inesperados. Se esperarmos ter todas as respostas antes de agir, acabaremos presos na inércia.
O medo do erro muitas vezes é apenas o medo do julgamento. Nos preocupamos com o que os outros vão pensar, com a forma como seremos vistos. Mas, no fim das contas, as pessoas não estão tão preocupadas conosco quanto imaginamos. Cada um está ocupado demais lidando com seus próprios desafios, suas próprias inseguranças. Quantas vezes deixamos de fazer algo por medo do que os outros vão dizer? Quantas ideias foram engavetadas? Quantos talentos foram reprimidos? Quantos sonhos foram adiados porque tínhamos medo de não ser bons o suficiente? Mas a questão é: e se nunca tentarmos, como saberemos? Se esperamos um momento onde tudo será perfeito, onde teremos total certeza, esse momento pode nunca chegar. A verdade é que a ação vem antes da confiança. Muitas pessoas acreditam que precisam se sentir confiantes antes de agir. Mas é o contrário. Primeiro agimos, depois a confiança surge. Cada pequena tentativa, cada pequeno passo, constrói a coragem. O perfeccionismo muitas vezes se disfarça de algo positivo. Achamos que estamos apenas querendo dar o nosso melhor, que estamos apenas buscando excelência. Mas a diferença entre excelência e perfeccionismo é que a excelência nos impulsiona para frente, enquanto o perfeccionismo nos mantém parados, sempre esperando o momento ideal, sempre com medo de não ser suficiente. Se pararmos para observar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, veremos um padrão. Nenhuma delas esperou estar completamente pronta para começar. Elas simplesmente começaram. Erraram, aprenderam, ajustaram, seguiram em frente. Não existe atalho para o crescimento. O único caminho é atravessar as dificuldades, enfrentar os desafios e aprender no processo. A coragem de ser imperfeito também envolve aceitar que não precisamos ser bons em tudo. Vivemos em uma era onde somos constantemente bombardeados com a ideia de que devemos ser multitarefas, altamente produtivos, impecáveis em todas as áreas da vida. Mas isso é um fardo impossível de carregar. Não precisamos saber tudo. Não precisamos dar conta de tudo. Tudo bem não dominar algo. Tudo bem pedir ajuda. Tudo bem admitir que não sabemos a resposta. Aceitar a própria imperfeição nos dá liberdade. Liberdade para criar, para experimentar, para viver sem medo do fracasso. Quando entendemos que errar faz parte do caminho, começamos a nos permitir tentar coisas novas, explorar possibilidades, sair da zona de conforto. Mas essa jornada não é fácil. Durante anos, fomos condicionados a acreditar que nosso valor está atrelado ao nosso desempenho. Muitas vezes, aprendemos desde cedo que só seremos aceitos se formos os melhores, se nunca falharmos, se sempre correspondermos às expectativas. E desaprender, isso leva tempo. Aos poucos, começamos a perceber que a perfeição não nos faz mais amáveis, não nos torna mais dignos, não nos garante felicidade. O que realmente nos traz satisfação na vida é a conexão genuína. É sermos aceitos pelo que somos e não pelo que aparentamos ser. A vulnerabilidade é um ato de coragem. Mostrar quem realmente somos, com nossas falhas, com nossas inseguranças, exige muito mais força do que manter uma máscara de perfeição. Mas é justamente essa vulnerabilidade que cria laços verdadeiros. Quando alguém compartilha uma dificuldade, um medo, uma insegurança, isso nos aproxima, porque nos reconhecemos nessa experiência. E no final das contas, a vida não é sobre ser perfeito, é sobre ser real, sobre tentar, errar, aprender, crescer, sobre aceitar que o caminho não será linear, que haverá tropeços, mas que cada um deles faz parte do processo. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: mas como começar? Como me libertar desse peso da perfeição? A resposta não está em uma grande mudança radical, mas sim em pequenas atitudes diárias. Podemos começar sendo mais gentis conosco mesmos. Podemos nos permitir errar, sem nos punir tanto. Podemos nos lembrar, todos os dias, de que o valor de uma pessoa não está em sua performance, mas em sua autenticidade. Podemos escolher agir, mesmo com medo, mesmo sem ter certeza de que tudo dará certo. A vida se torna muito mais leve quando paramos de buscar a perfeição e começamos a abraçar a nossa humanidade. Porque no final das contas, não precisamos ser impecáveis para sermos incríveis.